A paz do Senhor a todos. Amém. Novamente quero declarar que é um enorme prazer estar aqui com vocês, participando desse congresso. Ontem, pela graça de Deus, estive pregando sobre 8 razões, porque a rendição ao chamado de Deus é a melhor escolha para a nossa vida, E hoje à noite eu quero falar na perspectiva também de um homem abençoado. Ontem eu falei a respeito da chamada do apóstolo Paulo, o quanto essa chamada foi extraordinária na vida dele e trouxe mudanças significativas para que hoje também estivéssemos aqui tendo na palavra de Deus várias epístolas, e tendo aí um histórico muito agradável a respeito da vida do apóstolo Paulo. Hoje eu quero também falar a respeito de um personagem, um personagem que também foi usado grandemente por Deus, e o quanto a chamada dele, trouxe lições para a vida dele e também pode trazer lições para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Glórias a Deus. Nossa relação com Deus é tão importante porque através dela nós descobrimos coisas importantes para nós. Através da nossa relação com Deus, nós usufruímos de bênçãos. Através da relação com Deus, nós vamos descobrir promessas que Deus tem para a nossa vida. Através da relação que nós temos com Deus, nós podemos caminhar ou não no caminho que Deus traçou para a nossa vida. E lá na frente, por meio de uma relação sincera, por meio de uma intimidade, nós poderemos ser aprovados por Deus, ou caso contrário, nós poderemos ser reprovados por Deus, E aqui eu quero falar a respeito dessa relação, a importância da nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus,
ela pode ter dois conceitos. Eu quero falar aqui nesta noite a respeito de dois conceitos na relação com Deus. Esses conceitos, até em determinado momento, parecem iguais, parecem semelhantes, mas na verdade eles são distintos, eles são diferentes, tá? Na verdade, na nossa caminhada com Deus, um vai atacar o outro, tá? De maneira que um possa prevalecer. Eu quero falar aqui nesta noite sobre intimidade e familiaridade com Deus, tá? O quanto a gente precisa distinguir o que é familiaridade, o que é intimidade com Deus, porque numa chamada, tá, de Deus para as nossas vidas, o importante não é ter a familiaridade, mas o importante é ter uma intimidade. Muitos acabam não tendo sucesso, muitos acabam não se rendendo a uma chamada de Deus para a sua vida, porque na verdade não querem caminhar pelo caminho da intimidade. Intimidade é um conceito próprio dos relacionamentos que envolve entrega, envolve doação, tá? Envolve cumplicidade, envolve compromisso, envolve confiança. Intimidade é isso. Mas familiaridade tem a ver com hábitos e costumes, coisas que envolvem o nosso dia a dia, tá? Coisas que nós vamos acostumando com o tempo, e aí perde o real valor. O fato de ter todo dia aquele contato, perde o valor daquilo que foi inicial na nossa vida. Porque o costume deprecia o valor do ser humano. O ser humano deve ser sempre amado, tá? Mas o hábito sempre cria algumas atitudes egoístas, tá? Algum costume que na verdade faz com que a gente se conforme de ver todo dia aquela pessoa e não dar um abraço, porque nunca se sabe qual vai ser o último abraço, qual vai ser o último beijo. Mas eu vejo todo dia, então eu não preciso abraçar, eu não preciso despedir a minha esposa com um beijo. Eu vejo todo dia, mas a gente nunca sabe, né? É o costume, tá? Um casal que vive e desfruta de uma intimidade no seu relacionamento é um casal que um pode confiar no outro, não é isso? Os seus segredos estão guardados, tá? Um confia no outro. Mas um casal que tem a sua intimidade, a confiança, né? Que tem na sua intimidade a entrega, um quer suprir a necessidade do outro, esse casal pode descambar para a familiaridade no seu relacionamento. E a única coisa que vai sobrar desse casal é o compromisso. Continua cuidando dos filhos, continua morando debaixo do mesmo teto, continua desfrutando de algumas coisas, tá? Continua dividindo as dívidas, pagam as contas corretamente, mas não sobra muita coisa, porque aquilo que era intimidade, que foi iniciado, né, que era o olhar no olho, né? Porque no início é assim, no início de namoro, no início de noivado, no início do casamento, os olhos brilham, um olho olha no outro, tem aquela chama dentro do peito, né? Mas com o passar do tempo, o que vai sobrando são somente as responsabilidades. Aprendam a conviver juntos, mas não são felizes, tá? Falta alguma coisa. Relacionamentos especiais são relacionamentos que devem começar com intimidade e continuar com intimidade. E a familiaridade está sendo um prejuízo para muitos relacionamentos, porque se tornou-se familiar. Por que eu estou dizendo isto? Por quê? Porque se aplica à vida de fé. Nossa, nós podemos ficar familiarizados com a vida de fé. Eu posso ficar familiarizado com a palavra de Deus. Eu posso ficar familiarizado com a oração. Eu posso ficar familiarizado com o culto. E tudo isso vai inviabilizar
tá? Uma rendição total ao chamado de Deus. Isso vai atrapalhar, ou seja, uma intimidade verdadeira com Deus. Por quê? Porque a gente pode perder a percepção, tá? Que o nosso Deus é um Deus que quer intimidade, dia após dia, culto após culto. A familiaridade às vezes faz com que a gente venha colocar as coisas num piloto automático, tá? Põe as coisas no piloto automático. É como um avião, eu já sei o destino, eu já sei como esse culto vai terminar, eu já sei o que eles vão louvar agora, e a gente põe no piloto automático e vamos caminhando pelo piloto automático, e aí a gente não vai percebendo que nós estamos ritualista, nós estamos cumprindo algum protocolo, tá? E na verdade nós não estamos tendo a verdadeira intimidade que nós deveríamos ter com Deus. Pois bem, Deus não quer familiaridade, Deus quer intimidade conosco. Deus nos chamou para termos intimidade com Ele, e é um grande desafio nosso, tá? Em relação à intimidade, é ter sede de Deus. Essa sede não deve acabar. A nossa sede deve ser como o salmista, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Quem é íntimo de Deus não se cansa de Deus, não se cansa. Quem é íntimo de Deus, cada dia quer estar mais perto de Deus. Quem é íntimo de Deus, cada dia, a cada culto, quer ouvir algo da parte de Deus para a sua vida. Intimidade traz isso. Quem é íntimo de Deus quer sempre adorar, sempre quer estar envolvido com a presença gloriosa do nosso Deus. E Moisés tem a ver com isso, porque Moisés, na minha concepção, tá? É um dos homens que mais teve intimidade com Deus, tá? Moisés é um exemplo vivo de intimidade com Deus. Quem a Bíblia cita que alguém conversava com Deus face a face, como alguém conversava com seu amigo? Deus conversava com Moisés face a face, como alguém conversa com o seu amigo. Quem na intimidade falou para Deus, né? Deus, risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor não me acompanhar, se a tua presença não for comigo. E o texto que nós lemos aqui, tá? É o texto que trata da chamada de Moisés. É o texto que trata da saga de Moisés. E esse texto, trazendo para as nossas vidas, é um convite para lançarmos verdadeiros alicerces, para que a nossa chamada possa ser uma chamada de intimidade. Deus não chama ninguém, Jesus não tem uma chamada para a sua vida para que você ande distante dele, ande longe dele, mas a chamada de Deus é para que você se aproxime dele, viva através dele e possa executar aquilo que ele deseja para a sua vida. Então eu quero falar nesta noite sobre uma chamada de intimidade, a importância da intimidade no chamado. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor Jesus? Amém. Mas Deus está querendo mais intimidade comigo, Deus está querendo mais intimidade com você, porque a chamada vai ter um sucesso quando realmente nos rendermos ao caminho da intimidade. Eu quero falar aqui sobre 4 lições, tá? Que esse texto vai nos ensinar a respeito da importância de termos um chamado com intimidade para com Deus. Primeira lição é que o chamado, tá, de intimidade é um caminho onde o sobrenatural invade o natural, tá? Repetindo, o chamado de intimidade é um caminho onde o sobrenatural invade o natural. Deus levou um dia para tirar Moisés do Egito, um dia, mas levou 40 anos para tirar o Egito dentro de Moisés. Você já parou para pensar a respeito disso? Tá? Que desde a saída de Moisés do Egito, tá? Até Deus se revelar a ele, tá? Aqui na sarça, se passaram 40 anos.
40 anos. Moisés sendo provado, Moisés sendo preparado por Deus. Às vezes provações nas nossas vidas é a escola de Deus. Às vezes as provações persistem, sabe por quê? Porque às vezes nós não aprendemos aquilo que nós deveríamos aprender da parte de Deus. Por isso as revelações de Deus às vezes demoram para a nossa vida. Na vida de Moisés não foi diferente, tá? 40 anos se passaram para que Deus revelasse a Moisés, para que Deus pudesse cumprir uma chamada na vida de Moisés, mas não uma chamada frustrada, tá? Porque o jogo, aquilo que dependia do povo de Deus lá no Egito, também dependia de uma chamada com intimidade na vida de um homem. Moisés falhasse, Deus poderia levantar outro, tá? Mas Deus já estava fazendo um trabalho, Deus já estava preparando Moisés para aquele momento especial, tá? Não reclame das provações, não reclame talvez da espera, daquilo que Deus está lapidando na sua vida. É para que quando a chamada vier, aleluia, e você entender, é porque você vai na frente e vai ter sucesso, e você vai conseguir livrar vidas para a glória e louvor do nosso Deus. 40 anos se passaram e estava lá Moisés agora pastoreando as ovelhas do seu sogro, e as ovelhas se caminham até o pé do Monte Horebe, tá? E de repente ele se aproxima de algo. Ele vê uma sarça, e a sarça estava queimando, mas aquela sarça, ela ardia, e isso chamou a atenção de Moisés, e Moisés falou: vou me aproximar para ver essa maravilha, tá? Qual é a primeira lição que aqui aprendemos a respeito disso? É que na questão da intimidade, se nós não somos afeitos, tá, a contemplar determinadas coisas de Deus, nós vamos perder a oportunidade que Deus nos dá de ver os grandes milagres que Ele está realizando para chamar a nossa atenção, tá? Deus pode estar realizando milagres, Deus pode estar envolvendo coisas naturais, tá? Para que você veja, e através dessas coisas você possa entender que Deus está chamando você. Flávio Joséfo, ele fala que uma das coisas mais corriqueiras que tem no deserto é a sarça queimar. Aí eu mesmo vi outro dia no documentário algumas sarças, arbustos secos, sem folhas, de repente, por causa de um sol escaldante, vai queimar, vai pegar fogo. Eu vi ali no documentário. Moisés já estava acostumado a ver sarça queimando, mas algo chama a atenção dele, é porque a sarça estava queimando, mas ela ardia. Já fez aquele churrasco que a brasa começa a estralar? Ele falou: peraí, está ardendo, está queimando, mas não está se consumindo, tá? E chamou a atenção de Moisés. Mas veja bem, o que estava envolto do sobrenatural ali era algo natural, porque a sarça era algo natural, e às vezes pegar fogo era algo também natural a Moisés. Mas Deus estava envolvendo o natural com o sobrenatural, e não estava se desgastando, não estava se findando. E ele percebeu. Irmãos, às vezes nós não percebemos o quanto Deus tem estado atuante na nossa vida, por causa da familiaridade. Eu tenho costume, meus queridos, e eu vejo isso. Eu contei um pouco da minha história ontem. Um jovem que não tinha perspectiva de nada, mas quando eu vejo todo dia minha esposa, quando eu vejo todo dia os meus filhos na segurança,
Entra dia, sai dia, pai, vem meses, sai meses, entra ano, sai ano, mas eles continuam sendo guardados por Deus. Nenhum mal está acontecendo com a minha família. Sabe que eu enxergo? O sobrenatural daquilo que é natural. Deus está cuidando. E às vezes nós deixamos de ver Deus agindo nas coisas naturais. As pessoas acham que o milagre só acontece se acontecer alguma coisa transcendental, né? Uma cura. Irmãos, Deus está realizando milagres na sua vida. Deus está cuidando de você. A porta do emprego não fecha, e é um milagre de Deus. O alimento não acaba lá no teu celeiro, e muitos não conseguem enxergar, mas às vezes é um milagre de Deus sobre a sua vida, e você não está entendendo isso, e muitos acabam não glorificando a Deus. Ah, labaxeremenaia. É Deus agindo, irmãos, no sobrenatural, mas também no natural. Alberto Einstein, ele disse que há duas maneiras de enxergar a vida: uma achando que é tudo milagre, ou que nada é milagre. Eu não sei como que você vê a perspectiva da sua vida, mas eu posso dizer, e eu sei que você também pode dizer nesta noite, e levantar tua mão para o céu e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o pastor tem cuidado de mim e nada tem me faltado, porque de uma maneira sobrenatural, o natural, eu posso ver Deus agindo no natural e mostrando que Ele é Deus na minha vida. Deus chama a atenção de Moisés. Meus queridos, abre os teus olhos, abre um pouco os teus olhos para contemplar a grandeza de Deus em tudo aquilo que envolve a sua vida. Segundo caminho é que a chamada de intimidade é um caminho onde a reverência supera o entusiasmo, tá? Ou seja, o chamado de intimidade é um caminho onde a reverência supera o entusiasmo. O que aconteceu com Moisés quando ele viu a sarça ardendo, queimando? Ele ficou entusiasmado, tá? E ele falou: vou me apresentar, eu vou me aproximar dessa maravilha para ver o que é. E quando ele se aproxima dessa maravilha, o que Deus disse? Moisés, se aproxima? Não. Moisés, primeiramente tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. Há muitas coisas em relação ao fato da terra ser santa, mas eu vou ficar ali, né, na ideia que a terra era santa, se tornou santa por causa da presença do Deus Santo. Assim como esse lugar é santo porque há a presença do Deus Santo, e há santos aqui para glorificar, para exaltar o nome de Deus. E Deus fala: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Sabe por quê, Moisés? Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, Moisés. Sabe o que Deus estava fazendo aqui, meus queridos? Deus estava estabelecendo, tá, na chamada de intimidade, um nível de intimidade por meio da reverência, tá? Alguns chamados, tá, não vão para frente. Sabe por quê? Porque alguns perderam a reverência ao Deus Todo-Poderoso. Alguns não sabem se achegar a Deus. Alguns não sabem se dobrar diante daquele que é Deus. E aqui Deus está falando: Moisés, tira a sandália. Eu quero agora estabelecer algo por você, com você, Moisés. Eu te escolhi, eu te chamei, mas você entenda: Deus sou eu, você é servo. E toda vez que você for chamado da minha presença, se prostre, Moisés.
Se prostre como servo. Entenda que eu estou chamando você como Deus. Muitos na chamada deixaram de ter reverência ao Senhor. Eu tive uma experiência num trabalho como esse. E desde já parabéns a todos os jovens. Parabéns a vocês. Quando eu era jovem também tivemos um congresso. E aconteceu que nesse congresso o pregador atrasou um pouco. E nós conhecíamos ele não era de atrasar, mas ele chegou atrasado. E o rapaz que estava dirigindo o culto, eu não sei o que ele quis fazer, quis dirigir o culto de uma maneira diferente, ou quem sabe na linguagem do jovem, e ele dirigindo o culto, o cara lá de cima, porque Deus é legal, o cara lá de cima, e foi falando, aí chegou o pregador, começou a pregar, ele não tinha ouvido o início do culto, aquele jovem, o pregador no minuto está pregando, ele para, ele falou, eu não sei porquê, mas Deus está me mandando dizer que ele não é o cara lá de cima, e para ele respeito, para ele é honra, para ele é glória, porque ele é Deus, ele é soberano. Às vezes nós queremos ter essa intimidade com Deus, né? Como se fosse uma pessoa qualquer. Não, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é Deus tremendo, ele é Deus poderoso, ele é Senhor do universo. Se na presença de um juiz nós precisamos ter respeito, imagine na presença de Deus. Nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter reverência, nós devemos nos prostrar diante dele. E Deus estava falando, Moisés, quer ter sucesso na sua chamada? Tem intimidade comigo, se prostre, e eu falo contigo. Tem pessoas que se querem colocar na altura de Deus, quer falar com Deus na mesma altura, não dá certo. A chamada de intimidade nos leva a entender que nós somos servos, nós somos discípulos, mas Ele é Deus, Senhor das nossas vidas. Caso contrário, nós não vamos ter sucesso nessa chamada. Quantos pastores, quantos apóstolos, quantas pessoas de renome aí já deixaram de se prostrar? Falam como se fossem semideuses, como se as coisas acontecessem através, por meio deles, e não por meio de Deus. Então, o chamado de intimidade é um caminho onde a reverência supera o entusiasmo. Você quer Deus? Quantos querem mais de Deus aqui? Você quer Deus? Moisés também quis. Moisés falou, eu vou me aproximar. Amém. Se aproxime de Deus. Alabachuri candalabará. Se aproxime de Deus. Mas se aproxime como muito sumo sacerdote se aproximava dele, se dobrando, enxergando a grandeza, enxergando a majestade, enxergando a santidade de Deus. Xarabachuri ande candalabará. E você vai caminhando, porque quanto mais você fizer isso, mais você se aproxima de Deus. O caminho, ou seja, o chamado da intimidade é o caminho onde a comunidade é mais importante que o indivíduo, tá? Você quer ter um chamado, e o chamado de intimidade, você precisa entender, tá? Que a comunidade é mais importante do que você. Nós vamos ver aqui no versículo 7 a 10, Deus falando a Moisés a respeito de um clamor de um povo, um povo que estava no Egito, aprisionado, sofrendo, e Deus iria libertar esse povo, e enviaria Moisés nessa missão. Ou seja, o chamado de intimidade é a mola propulsora para a missão, Quem tem intimidade com Deus, meus queridos,
O coração bate por missões. Por quê? Porque Deus vai transferir para essa pessoa que tem intimidade, irmãos, os mesmos batimentos que ele tem em amor à alma perdida, em amor àquele que está perdido. A familiaridade, irmãos, igual eu comentei no início, nos fazem ser egoístas, pensar em nós mesmos. Mas a partir que nós temos intimidade com Deus, meus queridos, nós somos levados a não olhar mais para nós, mas olhar para aquele que está perdido, aquele que necessita, sabe, de um braço amigo, aquele que necessita ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a intimidade com Deus nos envia. Só podemos ser íntimos de Deus se estivermos prontos a compreendermos que precisamos ser enviados na direção das almas perdidas. Moisés, eu te chamo, eu me revelo de uma maneira gloriosa, eu te chamo para você ser íntimo, mas você vai ter que ir. Você vai ter que ir na direção das almas que estão sofrendo lá no Egito. Familiaridade é pensar em nós, e a igreja do Senhor Jesus não pode pensar em si mesma, mas pensar na sua missão, que é o ide do Senhor Jesus para buscar as almas perdidas. Intimidade é isso. Intimidade, sabe, é você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ouvir o coração palpitando, um coração que ama a alma, um coração, aleluia, que levou o seu próprio filho a morrer na cruz do Calvário, a esvaziar-se, sabe, da sua majestade, da sua glória, para morrer pelo perdido, a morrer por mim. Alguém, tá? Alguém aqui, em amor às almas, um dia pregou para mim. Alguém em amor às almas um dia falou para você a respeito do amor de Cristo. E agora, nessa intimidade que agora nós temos para com Deus, nós devemos ser o quê? Enviados. Então o chamado de intimidade na verdade vai nos mostrar um caminho no qual nós vamos ser enviados às almas perdidas. Quantos jovens aqui, quantos irmãos e irmãs, né, que tem o chamado de Deus por meio de uma intimidade. Intimidade é ouvir Deus, é ouvir Deus. Eu não sei se você já teve essa intimidade de ouvir Deus e perceber que Deus também tem sentimento. Eu não sei que Copa que foi, eu trabalhava na Volkswagen e o Brasil iria jogar. E ali parava todos os serviços e em algumas alas, porque é uma cidade lá, a Volkswagen lá em São Bernardo, montaram telões para as pessoas assistirem o jogo do Brasil. E parou o serviço, todo mundo foi caminhando para essas alas, né, esses lugares para assistir o jogo do Brasil. E eu tinha um costume, tá? Eu falei um pouco a respeito da minha vida. Eu tinha um costume de todo dia orar no banheiro. Era o único lugar que eu tinha, pastor Divan. Era molecão, jovem, mas todo dia, tá? Eu ia orar no joelho, no banheiro. E eu acabava ajoelhando, e era às vezes difícil ajoelhar, porque na verdade não tinha vaso. Era aquelas privadas, né? E eu ajoelhava ali, às vezes vinha aquele cheirinho, mas todo dia eu tinha um compromisso. Era o lugar que Deus tinha reservado. Eu não podia orar, ficar orando na máquina, nada. Tinha que produzir. Mas eu adiantava a produção e ia lá orar, buscar a presença de Deus. E no jogo do Brasil, eu estava ali conversando com Deus. Aí eu ouvi a voz de Deus e Deus falou assim: não vai assistir o jogo não, fica aqui comigo. Porque o mundo parou. O mundo parou para assistir o jogo. Fica aqui comigo. Eu estava numa intimidade tão gostosa com Deus.
Estava tão gostoso a presença de Deus que, sabe, Deus falou assim: fica aqui comigo. Fica aqui comigo. E eu fiquei com Jesus. Eu fiquei com Jesus. Intimidade é assim, é você ouvir a voz de Deus. Intimidade é você escolher estar com Deus, porque Ele quer, como pai, estar junto dos seus filhos, falar com seus filhos. Assim como lá nos primórdios, descia no jardim do Éden, caminhava com Adão, na virada do dia. E aí, Adão, como foi seu dia? Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Então, o chamado de intimidade, tá? Nos leva a enxergar que a comunidade dos perdidos, que Deus ama, é mais importante do que a nossa própria vida. Para finalizar, o caminho da intimidade, né? O chamado da intimidade é o caminho onde a presença de Deus traz segurança por meio de um chamado de sucesso. A presença de Deus é a coisa mais importante no chamado. Por isso tem que ser o chamado de intimidade. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés falou: quem sou eu? Porque a familiaridade, tá, faz com que a gente olhe para nós mesmos. E quando eu olho para mim, e quando eu olho para o Davi, eu enxergo alguém que não tem recursos, não tem capacidade para realizar a grande obra que Deus tem nas nossas mãos. O chamado de Deus é grande, é maravilhoso. E Moisés, diante daquele projeto, falou: quem sou eu? Quem sou eu? Eu olho para mim e eu não vejo condição. Eu não tenho condição alguma de ir lá no Egito. Não tenho. Pois bem, Deus não estava querendo, tá, que Moisés, na verdade, se sentisse, né, o cara que ia lá, fosse lá e tivesse todo o poder para libertar. Porque o Evangelho, Jesus disse: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, né? E quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, na verdade, vai achar a sua vida. É uma renúncia. Deus não estava querendo que Moisés se achasse o cara em relação a isso, não. Tanto que Deus falou para Moisés: Moisés, não se preocupe, Moisés. Não é através daquilo que você é, não é através daquilo que você pode fazer, Moisés. Sabe por quê? Porque eu vou contigo. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou contigo, Moisés. Eu vou te usar. Mas a garantia, Moisés, do sucesso, a garantia que você vai tirar esse povo do Egito, é porque eu vou contigo. É a minha presença, Moisés. Ou seja, não é o que somos, não é nem aquilo que nós iremos fazer, mas é a presença de Deus através de uma vida com intimidade que vai garantir o sucesso, que vai garantir que nós conquistemos almas, que nós conquistemos territórios para Deus. É a presença de Deus. Uma vida de intimidade traz presença de Deus, e quando a presença de Deus está em nós, nós podemos ir e voltaremos com alegria, ainda que seja com dificuldade, ainda que a gente leve a semente chorando, mas nós vamos voltar com feixes alegres, glorificando, cantando ao Senhor. Narabasuri Handekaias Sharamaya Lamaya Lebedebe Cambarabadai. Há pessoas querendo fazer, há pessoas querendo realizar, mas sem a presença de Deus não dá. E Moisés entendeu isso muito bem, porque depois que ele livra esse povo ali do Egito, sabe o que acontece? Aquele povo obstinado, desobediente, tem algumas atitudes
diante de Deus, que Deus falou assim: Moisés, para mim não destruir esse povo, eu não vou mais adiante desse povo. Moisés, não tem problema, eu sou fiel, eu falei que ia colocar numa terra que manda leite e mel, mas só que eu não vou. Eu vou mandar um anjo, e o anjo vai adiante de vocês. Tudo bem, Moisés? Moisés falou: nada disso. Quando o Senhor me chamou, aleluias, o Senhor prometeu a sua presença comigo. Lá no início o Senhor falou que ia estar comigo nessa chamada. Pode ser o anjo mais poderoso que for, mas o anjo mais poderoso não se compara à sua presença. E se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo que seja, eu não saio daqui, porque o importante para a minha vida é a presença tua, Deus. A presença de Deus no teu chamado é que faz toda a diferença, meu irmão, minha irmã, meu jovem, ministro de Deus, pastor Davi, pastor Edivan, qualquer um, Alabachuri canta, é a presença de Deus que faz toda a diferença, porque se não for a presença de Deus, uma pedrinha que seja pode acabar com o nosso chamado. Mas se Deus estiver conosco, nós podemos dizer como o salmista Davi: ainda que se levante um exército contra mim, não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu vou e não vou temer ao Senhor, eu não vou temer aos deuses alheios, eu não vou temer aquilo que se levanta diante de mim, porque a tua presença é poderosa. A tua presença destrói inimigos, a tua presença abre porta, a tua presença abre a Mahamahaya, Labacheia, a tua presença faz com que o mar vermelho se abre. Eu quero a tua presença, irmãos. Talvez Deus estava testando Moisés. Há pessoas preocupadas com aparições de anjos. Há pessoas preocupadas, irmãos, vamos nos preocupar com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. E Moisés, Senhor, eu quero é tua presença. Sabe o que Deus disse para Moisés? Sabe que depois você vai ler lá. Moisés, pelo que você é, pelo que eu te conheço. Deus tinha dado uma missão para Moisés, para buscar um povo. Moisés vai, consegue, na graça de Deus, com a ajuda de Deus, tirar esse povo do Egito. Agora Deus não quer acompanhar o povo, tá? E você sabe o que fez Deus estar com o povo? Foi o povo? Não, foi a vida de Moisés, foi o desejo de Moisés, a presença de Deus. E Deus falou: Moisés, eu te conheço. Moisés, eu sei quem você é. Moisés, porque eu sei que você quer a minha presença, eu vou estar à frente desse povo. Labachaia, Naraia, cante, onde cante, neia. Sabe, mais do que o sucesso, olha o que eu vou falar, mais do que o sucesso, sabe, nas missões que Deus colocar nas tuas mãos, é o quanto você vai desejar a presença de Deus. O quanto a presença de Deus vai ser contigo. Moisés desejou, e nesta noite, através de algumas lições, o quanto é importante no chamado ter uma vida de intimidade com Deus, para que o chamado possa ter sucesso. É que você precisa se posicionar, é que você precisa tomar uma decisão na sua vida.
vou me lançar totalmente aos braços de Deus, para não dizer que eu não aceitei o chamado, eu vou colocar os pés. Tá bom, pastor? Vou colocar só os pés. Mas o corpo aí agora, o corpo fica de fora, a minha cabeça, a minha mente fica de fora. A intimidade vai fazer toda a diferença. E se você se render a um chamado de intimidade, labachaias, você vai ver o quanto Deus vai fazer através da sua vida. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que certa feita as pessoas não conseguiam nem olhar para Moisés, porque a presença de Deus estava impregnada não somente na vida, mas no rosto, na face de Moisés. A presença de Deus era tão grande com o apóstolo Pedro, que as pessoas colocavam enfermos nas calçadas, para que quando ele passasse, as pessoas eram curadas. Eu não lembro o nome desse missionário, mas diz que a presença dele era tão grande na vida dele, que quando as pessoas olhavam para ele, a presença de Deus era tão grande que as pessoas começavam a chorar. Ele não precisava abrir boca, a própria presença de Deus na vida dele já falava, e as pessoas se rendiam. Eu não sei que grau de intimidade você tem, eu não sei o que Deus pode fazer, mas se você ama Deus, Charanaia, e se você tem um chamado, não tenha um chamado meia boca, não tenha um chamado meia boca, mas tenha um chamado genuíno, um chamado de intimidade com Deus, e você pode tomar essa decisão em nome do Senhor Jesus. Amém?